o racionalismo formalista. Análise de autores e de obras. Será abordado aqui um pouco da biografia dos arquitetos e designers mais influentes do racionalismo formalista, bem como algumas obras. São eles: Peter Cornelis Modian, Jacobs Johannes Peter Rode, Gerhard Rietveld e obra, Alvar Aalto e obra, Roberto Buller Marx, Oscar Niemeyer e obra. Mondrian foi um dos nomes do modernismo que mais influenciou na arte do século XX e ainda motiva a arte e a arquitetura até os dias atuais. Além das artes plásticas, o seu estilo influenciou a arquitetura, o design e as artes gráficas. As suas pinturas não foram apenas pontos de partida da arte figurativa ou uma nova abordagem à abstração. Elas figuram como ponto de partida de uma cultura visual contemporânea e de toda a arte não figurativa do século XX. A estética, que tinha como máxima a simplificação das formas, influencia ainda hoje a estética do design, da arquitetura e até das passarelas e da alta costura. Na verdade, a sua simplicidade artística revolucionou as artes visuais e o mundo assumiu as suas cores. Jacobus Johannes Peter Rode foi um arquiteto influenciado pelas grandes transformações ocorridas nos finais do século XIX e XX. Quem viveu nesse período, além de vivenciar as grandes transformações sociais, políticas e econômicas da Revolução Industrial, viu seu mundo passar por duas grandes guerras. Com toda certeza, esses fatos são notados principalmente pelos caminhos sociais e progressistas que esse arquiteto trilhou. Nessa direção, atuou como arquiteto habitacional municipal de Roterdã e realizou projetos residenciais habitacionais. Por isso, as suas obras vêm estampadas do cunho social que esse período solicitava. E não é mero acaso a sua investida pelo modernismo e pelo neoplasticismo. Outro importante nome do neoplasticismo foi Gerrit Thomas Rietveld, que foi arquiteto e designer nascido na Holanda. Desde muito jovem, Gerrit já ajudava seu pai como aprendiz de marcenaria. Estudou arte e arquitetura na Escola Municipal de Utrecht, paralelamente ao seu trabalho em uma joalheria, em 1911. Em 1917, abriu a sua primeira oficina para a fabricação de móveis e objetos de decoração de interiores, iniciando aí suas experimentações, já com influências do neoplasticismo. Um momento marcante de sua trajetória foi em 1919, após sua formação, quando tornou-se um importante membro da corrente do neoplasticismo, participando entre os anos de 1918 e 1931 do grupo De Stiesel. Tornou-se conhecido principalmente por suas obras que reproduziam precisamente os princípios do grupo. Influenciado por Piet Mondrian, Rietveld criou em 1917 a cadeira Red and Blue, uma das obras icônicas desta corrente artística. Com formas geométricas precisas e cores vermelho e azul, foi considerada como uma leitura 3D do quadro mondriano. Tinha em seu repertório de obras a intenção da produção em massa, preocupando-se com a forma de montagem, a simplicidade das formas e a união do útil e social. Foi fundador do CIAM, Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, em 1928. Exerceu também outras atividades, como instrutor de desenho industrial e professor. Foi responsável também por outras grandes obras, como o Pavilhão Holandês para a Bienal de Veneza. A Casa de Schroeder é uma das primeiras transposições das obras de Mondrian para a arquitetura e foi projetada pelo arquiteto Gerhard Rietveld.
Além disso, é uma das primeiras consideradas realmente modernas, sendo a primeira a apresentar os conceitos do neoplasticismo. Ela apresenta uma ruptura com as concepções arquitetônicas anteriores. É revolucionária não só pelo uso das linhas, dos planos e das cores, mas principalmente pela simplicidade e pela praticidade. Tudo que foi projetado tinha como objetivo dar conforto e comodidade para os moradores. A planta não apresenta grandes novidades do pavimento térreo, que é composto de uma escada, cozinha, sala de jantar, sala de estudo das crianças. Entretanto, as novidades se encontram no andar superior. Todos os espaços são abertos, lembrando um estúdio, uma ideia totalmente inovadora. E por incrível que pareça, nesse espaço localizam os quartos. Nesse pavimento, painéis deslizantes transformam todo o ambiente e a sua possibilidade de uso. Além disso, as cores identificam os espaços e as funções. Alvar Aalto foi um influente arquiteto finlandês. Formou-se em 1921 pela Universidade de Tecnologia de Helsinki, tendo seus estudos interrompidos pela Guerra Civil Finlandesa. Inicia-se na carreira de arquitetura em 1922, após a sua carreira militar, tendo como primeiro projeto a casa de seus pais. No ano seguinte, abriu seu escritório em parceria com sua esposa, Aino Macio, com quem trabalhou até 1927. Depois disso, estabeleceu parceria com outro importante arquiteto finlandês, Erik Bergman. Essa parceria durou até 1933. Seus desenhos partiam do funcionalismo e do racionalismo empírico, procurando sempre criar projetos condizentes com o entorno, integrando a natureza, empregando formas orgânicas e utilizando especialmente a madeira em seus projetos e, principalmente, nos seus designs de móveis. Não se esquecendo, claro, do caráter funcional, racional em função da escala humana. Por tudo isso, foi rotulado como referência mundial na arquitetura orgânica e principalmente na arquitetura moderna. Sua carreira como designer iniciou-se principalmente em 1932 com a demanda do projeto do sanatório em Paimio, em que projetou também mobiliários como, por exemplo, a famosa cadeira Paimio. Além disso, lecionou na Faculdade de Arquitetura de MIT, nos Estados Unidos, em que foi responsável também por outro importante projeto, o Baker House Dormitory, em 1946. Sua trajetória e suas obras resultou-lhe em premiações. A Medalha do Príncipe Eugênio, em 1954, a Medalha de Ouro do RIBA e a Medalha de Ouro do American Institute of Architects, em 1963. Vamos falar de uma obra que marcou a arquitetura moderna, o Hospital de Paimio. Localizado na Finlândia, o prédio é uma das obras mais importantes do arquiteto Alvar Aalto. O projeto é resultado de um concurso para a construção de um sanatório, vencido em 1929. O sanatório tem uma vista para a paisagem local, que impressiona todos os visitantes do ambiente e que fica isolado no sudeste finlandês. A cidade mais próxima fica a 29 quilômetros e se chama Turku. A construção tem um corte funcional, tornando o ser humano a figura ideal, algo típico quando analisamos o arquiteto Aalto. A sua maneira de projetar vai além do funcionalismo da arquitetura moderna e dá ênfase aos detalhes. O sanatório é considerado por muitos estudiosos da arquitetura um marco para a arquitetura finlandesa e a arquitetura mundial. A arquitetura de Alvar Aalto é um grande exemplo de edifício que consegue respeitar o movimento moderno tradicional e a natureza. O edifício, então, está na lista de indicações para receber o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Vendo todos os fatos que esse projeto trouxe para nós percebemos que ele contempla uma conexão com a natureza. Ele utiliza da natureza como um tipo de terapia e traz bem-estar aos usuários. Alvar Aalto se
se importava com a experiência do homem no espaço que ele projetava. Ele pensava em todos os detalhes e conseguia demonstrar uma arquitetura mais humana. Aprendemos com Álvaro Aalto que a valorização do meio em que a arquitetura está inserida é a coisa muito importante. O aproveitamento de cada um dos ambientes e a importância da relação entre o arquiteto e os futuros usuários daquele espaço. Roberto Burle Marx foi um artista plástico brasileiro, autor de mais de 3.000 projetos de paisagismos espalhados pelo mundo todo, em 20 países. Foi também pintor, escultor, tapeceiro e designer de joias. Quando era criança, pegou gosto pelo jardim porque cuidava do jardim de sua casa com sua mãe. Em 1917, Burle Marx começou a cultivar seu próprio jardim. Em 1930, no Rio de Janeiro, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes. Durante o curso, ele conviveu com Oscar Niemeyer, Hélio Shoa e Milton Roberto, grandes nomes da arquitetura brasileira. Seu primeiro grande projeto foi feito a pedido de um arquiteto e grande amigo, Lúcio Costa. Em 1934, o artista projetou a Praça de Casa Forte, em Recife. Reconhecido por todos, o governador de Pernambuco convidou para assumir, durante 4 anos, a chefia do setor de parques e jardins do Departamento de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Durante esse tempo, ele projetou mais de 10 praças espalhadas por Pernambuco. Dentre elas, foi denominada por ele o Cactário da Madalena, que é formalmente conhecida por Praça Euclides da Cunha. E também foi reconhecida internacionalmente por ser ornamentada com plantas típicas da Caatinga e do sertão nordestino. Em 1949, o artista comprou um sítio em Guaratiba, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde ele cultivou uma vasta variedade de plantas. Hoje em dia, o sítio é do IPHAN, pois o artista, em 1985, doou ele para a instituição. Hoje, ele é denominado como Sítio Roberto Burle Marx, IPHAN, e está aberto para visitação. O artista se destacou e ganhou várias honrarias. Roberto Burle Marx faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de junho de 1994, e nos deixou um grande legado a ser cultivado. Oscar Niemeyer nasceu em 1907 no Rio de Janeiro, entrou na Escola Nacional de Belas Artes em 1929 e se formou como engenheiro arquiteto em 1934, mesmo ano em que começou a estagiar no escritório de Lúcio Costa de Graça. Em 1936, trabalhou como assistente de Le Corbusier na construção do Ministério da Educação e da Cultura, o MEC, em que Le Corbusier trabalhou como consultor. O edifício continha os 5 pontos da nova arquitetura que foi criado pelo arquiteto franco-suíço, sendo eles fachada livre, janela em fita, pilotis, planta livre e terraço-jardim. Graças a Niemeyer, a altura dos pilotis mudaram de 4 para 10 metros e, com isso, o edifício Capanema assumiu a grandeza e a monumentalidade desejada. Esse foi o momento da primeira ruptura com o modernismo europeu, pois se distanciaram dos galpões e fábricas a fim de atingir a monumentalidade. Seu primeiro trabalho autoral foi a obra Berço, em 1937, que foi planejada sob forte influência do racionalismo de Le Corbusier, em que brise e soleils foram utilizados como solução para o problema da insolação no local. As curvas de Niemeyer só começaram a ser usadas em 1940 com a colaboração do engenheiro Joaquim Cardoso no conjunto arquitetônico da Pampulha, encomendado pelo prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Foram erguidos 4 edifícios em torno da Lagoa da Pampulha, sendo eles o Cassino, atual Museu de Arte da Pampulha, o Yacht Club, a Casa do Baile e a Igreja São Francisco de Assis.
Foi nesse momento que Niemeyer descobriu seu estilo e abandonou o formalismo e o racionalismo corbusianos. Atribuiu função à beleza e, em consequência, se tornou referência nacional. Nesse complexo, ele também projetou de forma intimista, diferente de seu futuro projeto em Brasília, que foi construído de forma monumental. Se filiou ao Partido Comunista em 1945 e, em 1947, compôs uma comissão de 10 arquitetos internacionais para projetar a sede da ONU em Nova York. O produto final foi a soma do desenho de Le Corbusier e Niemeyer. Em 1951, fez o planejamento do Parque Ibirapuera, que foi terminado em 1954, e em 1955 criou a revista Módulo, no Rio de Janeiro, que tinha como finalidade defender suas criações e estabelecer uma nova arquitetura no país. Em 1956, Niemeyer foi convidado pelo presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, para fazer os prédios da nova capital brasileira. Desse modo, Niemeyer projetou os prédios de Brasília com grandeza e monumentalidade, como simbolismo do urbanismo e progresso econômico. Com a chegada da ditadura militar, o arquiteto carioca se demitiu da Universidade de Brasília e se exilou na França em 1967. Em consequência, se direcionou ao mercado internacional e, com isso, fez diversos projetos no exterior, sendo os principais a sede do Partido Comunista Francês em 1971 e o Centro Cultural de La Havre em 1972. Retornou ao Brasil em 1980. Em 1988, recebeu o Prêmio Pritzker pelo Palácio do Planalto em Brasília e morreu em 2012. A obra de Oscar Niemeyer, a Igreja São Francisco de Assis, mais conhecida como Igrejinha da Pampulha, foi construída em 1943 na zona norte de Belo Horizonte a pedido do então prefeito Juscelino Kubitschek. A estrutura foi construída em uma estrutura curva autoportante denominada casca. O arquiteto priorizou duas coisas no projeto da igreja, sendo elas a fusão entre estrutura e arquitetura e arte. Desse modo, na primeira, o arquiteto diz que quando a estrutura está pronta, a arquitetura está pronta. Desse modo, quando a estrutura da igreja estava pronta, a igreja também estava pronta. E também valorizava a fusão da arte com a arquitetura, que pode ser vista em toda a igreja. Todas suas curvas são cobertas por mosaicos de Paulo Werneck e a sua fachada, que dá para a Avenida Otacílio Negrão, é coberta por um painel de azulejos de Cândido Portinari. Do lado de dentro também contém um afresco de Cândido Portinari. Fizemos então uma linha do tempo com as principais obras de cada tema. Neoplasticismo com Mondrian, J.J. Peode e Hirschfeld, racionalismo empírico com Alvar Aalto e arquitetura moderna no Brasil com Burle Marx e Oscar Niemeyer.